A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus, que Deus possa te abençoar mais uma vez através deste vídeo. Começaremos lendo um texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, que diz: Nem todos o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iniquidade é injustiça. É ser injusto. É não ser justo. Deus nos chamou para ser justo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito na sua eficácia. Te pergunto, qual é a eficácia da tua oração? Você obtém respostas? Ou quando você dobra teu joelho, há dúvidas no teu coração que Deus esteja te ouvindo? O justo não tem dúvida. O justo tem fé, porque ele é justo. Na vida do justo não vai faltar nada. E Deus sempre ouvirá a oração do justo. Mas quando diz, pode muito ter seus efeitos, qual é o efeito da tua oração que Deus espera? Um efeito de fé. Precisamos ter fé. Fé é dom de Deus. Se você anda na injustiça, você espera ter muita fé? Você nunca vai ter a fé que Deus vai se agradar. Porque Ele mesmo não vai conceder a você a fé que você precisa para conversar, para falar com Ele e obter resposta. Talvez muitos dizem assim: tá vendo? Falso profeta, muitos profetizaram, caíram do inferno. Muitos expulsaram demônios, caíram no inferno. Muitos fizeram maravilha, caíram no inferno. Muitos, mas não todos. Bastou o pastor ali da esquina Deus fazer milagre através da vida dele, vem uma multidão, não é? E no meio da multidão, quem vem? Os acusadores. Aqueles que vêm só para ver o defeito. Eu me lembro aqui, nesse bairro, na década de 70, teve um avivamento numa igreja aqui próxima. Era o tempo da Cruzada Nacional no Brasil. A igreja do Evangelho Quadrangular tinha saído da América do Norte e estava no Brasil evangelizando e operando milagres. Se você ver a história da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, você vai ver quanta calúnia. Mas a igreja se expandiu no mundo todo e foi através de uma mulher. E chegaram aqui no bairro, essa igreja tem até hoje, e Deus operou muito. Muito mesmo. O que aconteceu? O pastor que Deus usou para levantar a igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Gardênia Azul foi muito perseguido, pastor Safreiro. Eu era garotinho, eu ia lá ver, era muita gente curada, muita gente liberta, muitos que estão hoje nas igrejas por aqui pertenceram à igreja do Evangelho Quadrangular. E quanta calúnia, inventaram tanta calúnia para fazer o homem de Deus parar. Mas ele prosseguiu, expandiu a igreja. Todo homem de Deus vai ser perseguido. Mas o texto que está falando aqui, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você está fazendo a vontade de Deus ou está fazendo a tua vontade? Você está escolhendo o teu caminho ou deixando Deus escolher o teu caminho? Existem pessoas que têm medo de perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Existe muita gente nas igrejas frias, falhas, que não tem nada de Deus.
E eles já receberam o avivamento da vida deles, mas estão lá presos naquelas igrejas, achando que eles vão levantar aquela igreja. Não vai levantar coisa nenhuma, quem levanta a igreja é Deus. O sistema não acaba, meu irmão. Eu fui de um sistema, eu sei o que eu estou falando. Eu pertencia a uns sistemas, mas um dia Deus abriu os meus olhos e eu vi que aquele sistema era sistema de homem, não sistema de Deus. O sistema de Deus é o quê? Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Este é o sistema de Deus. Fazer o que o Espírito de Deus te ordena fazer. É como disse um certo missionário: aonde Deus envia, Ele providencia. Ah, eu fui em tal lugar assim. Eu conheço um pastor que quando ele era novo, ele disse que Deus estava mandando ele ir para o Nordeste. Ele vendeu tudo aqui e foi para o Nordeste. Sabe o que aconteceu? Ele voltou com a mão no bolso. Deus não tinha mandado ele ir. Ele estava empolgado. Empolgação não é Espírito Santo, não, né? Empolgação não é Espírito Santo, não, né? Eu podia estar aqui falando em línguas para você, mas eu não sou empolgado. Eu sou impulsionado, eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Isso não envolve emoção. Eu não preciso ficar emocionado para profetizar. Eu não preciso ficar emocionado para falar em línguas. Não que as emoções não venham, né? Mas nós temos que aprender a discernir bem as coisas. Existem pessoas que falam em línguas para se aparecer. Não é verdade? Né? Mas nós conhecemos aqueles que são sinceros, servos de Deus, e aqueles que fazem a vontade de Deus. Você que está dizendo não para Deus, Deus não é teu vizinho, não. Deus não é teu pai, nem tua mãe aqui da terra, não. Deus não é teu parente. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial. Os anjos sentem alegria em obedecer uma ordem de Deus. Mas veja bem o que me aconteceu uma certa vez no monte. Eu fui para o monte, estava lá orando, e agora mesmo vi descendo um irmão lá de cima, e o Espírito de Deus falou assim: fale com ele, que se ele não se arrepender e não consertar a vida dele, eu vou matar ele. Eu falei: Senhor, eu vou falar essa palavra pesada para mim e ele vai querer arrumar briga comigo, essa palavra é muito pesada. E o Espírito de Deus falou assim: você não confia em mim? Fale e você vai ver. E ele desceu. Quando ele desceu, eu falei assim: olha, irmão, assim diz o Senhor, se tu não consertar a tua vida, Deus vai te matar. E ele falou: o que você falou? Repete de novo. É isso mesmo, se você não consertar a tua vida, Deus vai te matar. E ele ficou querendo vir: eu vou te pegar aí, rapaz, eu vou te pegar, você me conhece, não sei o que, você vai me pegar se Deus deixar você me pegar. E ele não conseguiu sair do lugar. Porque Deus tinha me mandado falar uma coisa para alguém que foi chamado para ser justo, estava sendo injusto. E ele foi embora, seguiu o caminho dele. Sabe que Deus mandou falar essa palavra para ele? Porque Deus amava ele. Uma certa vez eu estava numa igreja e o culto estava uma bênção, e Deus me tomou em profecia e disse o nome do pastor e falou para ele: Deus vai tirar você daqui, vai colocar o outro pastor, e disse o nome do outro pastor no teu lugar. Ai, irmão, mas foi um problema muito sério. Foi um problema muito sério. Eu era jovem. Foi um problema muito sério. Porque eu falei o nome do pastor na profecia que Deus colocou na minha boca, e dizendo que era... E ele não queria colocar esse que Deus apontou no lugar dele, não. Ele queria colocar outro. E Deus falou: não é isso. Sabe o que aconteceu? Aleluia. Esse que Deus falou está até hoje pastoreando, e o outro não sei onde está. É isso que Deus faz. É assim mesmo que Deus faz. É desta maneira mesmo que Deus faz. Eu tenho muita coisa para falar para você. Então você preste atenção. É importante obedecer a ordem daquele lá. Jesus dizia: um alimento tenho para comer, esse alimento é fazer a vontade do meu Pai. Este é o meu alimento, fazer a vontade do meu Pai. Você quer ficar forte? Você quer ficar forte na fé? Você quer vencer todos os seus inimigos? Você quer ganhar batalhas espirituais?
Faça a vontade de Deus, porque a força e o poder de Deus só é dada àqueles que querem fazer a vontade de Deus. Você conhece um crente fraco que está sempre fraco? É porque ele não faz a vontade de Deus. Se você busca o poder de Deus, qual a finalidade do poder de Deus? Qual é? Hein? Pregar o evangelho, ter vida santa, ser consagrado, ser justo. Esta é a finalidade do poder de Deus na nossa vida. Agora, se você não quer andar no poder, se você não quer andar na vontade de Deus, se você não quer fazer a vontade de Deus, você não precisa do poder de Deus, irmão. Só precisa do poder de Deus quem faz a vontade de Deus, porque a este Satanás vai se levantar. Por que não tem? Que tem uma grande perseguição contra os homens de Deus? Porque eles estão fazendo aquilo que Deus ordenou a eles para fazer. Você entendeu? Aleluia. Uma certa vez Deus mandou eu ir num lugar. E Deus falou para mim, vou levar o líder desta igreja. E eu fui para aquele lugar para orar. E Deus me mostrava que ia levar ele. E eu não profetizei para ninguém, mas eu falei com alguns irmãos daquela igreja que Deus estava para levar o seu líder. Eles não deram muita atenção não, porque julgaram minha aparência e eu vim embora. Eu vim embora. Essa igreja é distante, não era aqui no Rio de Janeiro não, uma igreja fora do Rio de Janeiro. E se eu falar o nome dela, você vai saber qual é o nome, qual é a igreja. E eu vim embora. Passou uns 2 meses, 3 meses, e o pastor morreu. O pastor faleceu, Deus levou ele para a glória. E sabe o que Deus falou para mim? Que este líder passava a mão na cabeça de muitos pastores. Ele usava amor e não usava correção. Ele não disciplinava. E isso já tinha durado muitos anos e o tempo dele já tinha se esgotado devido a essa fraqueza, a esta falha. Deus gosta que eu fale aquilo que Ele coloca na minha boca. E se você ouvir e obedece, você vai prosperar. Ora, se você vai prosperar e eu não vou não? Profeta que não fala aquilo que Deus manda, ele não prospera. Ele fica pobre, sabe? Ele fica caído. Louvado seja o nome do Senhor. Neste mesmo lugar, tinha um pastor doente. Só que ele não falou para mim que ele estava doente, né? Mas o Espírito de Deus falou para mim, olha, ele está com doença aí. Ele está com uma doença aí que vai virar câncer. Eu botei a mão dele e falei assim, olha, o Espírito de Deus manda te dizer, manda te falar que falou comigo para me orar por você, porque você está com essa doença assim, assim, vai virar um câncer. Aí ele ficou assustado, eu botei a mão no estômago dele e orei. Quando eu acabei de orar, ele veio e falou para mim, é verdade, é verdade, é verdade, mas eu creio que Deus me curou. Bom, uma certa vez uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, ora por mim, eu tenho uma dor aqui nesse ombro, não para. E eu botei a mão no ombro daquela irmã e fui orar. Sabe que o Espírito de Deus falou assim, tira a mão daí, não ore, porque ela nunca me pediu para que eu curasse ela. E eu tirei a mão. Olha, irmã, não vou orar por senhora não. Mas por causa de quê? Porque a senhora nunca pediu a Deus para curar a senhora dessa enfermidade. E ela falou, é verdade. Eu nunca pedi a Deus. Antes de pedir ao homem, você tem que pedir a Deus. Você está desvalorizando o teu Deus? É? Você está desvalorizando? Uma certa vez, uma irmã veio para mim e falou assim, ô pastor, ora aqui pela minha filha, porque a minha filha é muito rebelde, ela faz isso, faz aquilo outro. Aí quando eu orei pela jovem, o Espírito de Deus falou assim para mim, eu vou dar uma disciplina nessa jovem. Ela vai cair do muro e vai se machucar toda. E ela vai saber que quem fez isso foi eu. Aí eu contei para a mãe, não deixa minha filha se acidentar, não faz uma oração, eu não vou orar coisa nenhuma não. Deus falou para mim que vai acontecer, vai acontecer.
Aí um grupo de irmãos lá foram lá e oraram pela jovem. Eu falei, não adianta vocês orar, não vai adiantar nada, vai acontecer. Passou-se os dias. Um dia chegou uma irmã na minha casa e falou assim, sabe aquela jovem? A mãe trancou o portão e disse para ela não sair, ela foi pular o muro. Quando ela foi pular o muro, ela caiu do muro, se machucou. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz. É assim mesmo que Deus faz. E você vigia. Você toma cuidado. Porque Deus pode fazer você cair e levar um tombo para ficar marcado por toda a tua vida. É um acidente, não é? Ou qualquer coisa parecida, uma enfermidade que vai fazer você ficar hospitalizado para te marcar, para você consertar a tua vida, e você anda fugindo de Deus, dando volta daqui, volta dali. Uma certa vez, o Espírito de Deus mandou falar para um jovem, olha, Deus manda te dizer que você vai levar um tropeção e vai cair, para que você saiba que eu sou um homem de Deus e você não deve duvidar do que eu falo para você. Passou os dias e aquele jovem falava para mim, eu estou vigiando, não vou cair não. E ele tomava maior cuidado. Eu falei, não adianta você tomar cuidado, Deus é quem vai te derrubar. E quando Deus diz que vai derrubar, vai derrubar. Sabe o que aconteceu com ele? Descendo a escada e tropeçou, caiu da escada. E ele falou para mim, eu estava vigiando, mas teve uma hora que eu esqueci. Tá vendo? É assim que Deus faz. Deus sempre dá sinais que um homem, que um profeta é profeta de Deus. Profeta de Deus tem sinais na vida dele. Profeta de Deus, Deus usa ele em milagres, em maravilhas. Deus usa ele de várias maneiras, de várias formas. Deus usa o profeta. Mas o falso profeta, ele anda na iniquidade. O falso profeta não fala sobre santificação. O falso profeta não fala sobre o inferno. Ele só fala sobre coisas boas. Ele diz, eis que vou te dar um carro, eis que vou te dar uma casa nova, eis que você vai pregar lá nos Estados Unidos. Hoje não, hoje eu quero ver quem vai pregar lá nos Estados Unidos, a coisa tá feia, né? É assim. Profeta de Deus não. Profeta de Deus fala o que Deus manda, né? Quando você vê profeta falar muita coisa doce, você sai perto dele. Porque profeta de Deus fala coisa amarga, fala coisa dura. Profeta de Deus, Deus mostra através do profeta aonde está a sua ferida, aonde está seu espinho, aonde tem que você tem que se consertar, né? Então, o texto diz mais: muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Não é porque profetizou no nome de Jesus que é a profecia de Deus? Não é? A profecia vai ter que se cumprir. É preciso Deus fazer sinais através da minha vida, cumprir palavras reveladas através da minha vida, para que outros vejam que eu sou um profeta de Deus. O profeta em Israel era provado. Você pensa que quando alguém começasse a profetizar, logo eles iam ficar em observando aquele profeta para ver se a palavra dele se cumpria. Porque se não cumprir, não é profeta. Não é verdade? Mas, apesar que tem profecias que levam muitos anos para se cumprir. O profeta Isaías falava sobre a vinda do Messias e 800 anos depois se cumpriu. Aleluia! Uma certa vez, uma senhora aqui da igreja faleceu, né? E o Espírito de Deus falou para mim assim, ela faleceu, eu levei ela para o meu descanso, mas a oração dela ainda está viva. Ela era uma mulher de oração. E as orações dela ainda estão vivas, sabe? Eu posso morrer, mas as minhas orações que eu pedi a Deus estão vivas diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós profetizamos em teu nome expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Por quê? Porque depois de Jesus apareceu muitos fazendo tanta coisa. Ora, Moisés era um profeta de Deus ou um profeta de Baal?
O profeta das moscas, hein? Ele era profeta de quem? Você crê que é de Deus? Quando ele chegou lá no Egito, Deus fez milagres e maravilhas através dele. E os que estavam lá, fizeram ou não fizeram? Mas eles eram iníquos. Moisés andava na presença de Deus. Saiba discernir quem anda na presença de Deus e quem não anda. Quem anda na presença de Deus anda no temor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma certa vez, eu vinha de um lugar. Aí peguei o ônibus. Quando eu botei o pé no ônibus, para entrar no ônibus, Deus falou assim, você vai pregar dentro deste ônibus. Eu falei, ô glória. Era período de carnaval. E eu me lembro que eu fiquei esperando o momento de trazer a palavra. E tinha muito carnavalesco dentro do ônibus. E estava uma bagunça geral. Eu falei, Senhor, como é que eu vou pegar dentro desse ônibus com esse monte de bagunça aqui? Quando chegou num bairro aqui chamado Taquara, eles desceram. Porque nesse bairro da carnaval ali come solto. Aí o ônibus vem em direção, passando pela Cidade de Deus aqui em Jacarepaguá. Quando chegou na Cidade de Deus, Deus mandou, é agora. Deus já tinha me dado a palavra, eu comecei a pregar dentro do ônibus. Nisso que eu comecei a pregar dentro do ônibus, alguns carnavalistas que estavam dentro do ônibus lá se levantou contra mim para me agredir. Aí um jovem que estava comigo entrou na frente, não, você não vai impedir ele de pregar não, ele é um homem de Deus, ele tem que entregar o que Deus está mandando ele pregar. E eu pregando, uma vez eu quero saber nesse ano quem quer entregar a sua vida para Jesus. Sabe quem levantou a mão? O cobrador. Eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque eu estou desviado da casa de Deus, eu quero voltar agora. Eu fui lá e orei por ele. Está vendo aí? Louvado seja o nome do Senhor. Se você acompanhar os meus vídeos, aproveito falando para você. Faça parte do meu canal. Porque toda vez que vier um vídeo novo, você vai saber, tem um vídeo lá do profeta lá e Deus vai me abençoar. Deus vai te abençoar mesmo. Se você continuar vendo meus vídeos, você vai ser edificado na fé. Porque esses vídeos no YouTube, quem me ordenou de colocar foi o Deus Todo-Poderoso. E eu esperei muitos anos para isso. Se agora eu estou neste canal, nesse instrumento, é porque Deus me mandou. Senão eu não faria. O que eu faço é por orientação do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Se prepare para ouvir o próximo vídeo.